Oi, gente, tudo bem? Esse vídeo que eu vou gravar hoje, ele é meio que uma continuação daquele vídeo anterior que eu dei as dicas de leitura. Muita gente me perguntou por que a Judith Butler e por que a Simone de Beauvoir não estavam naquelas dicas anteriores, né? Então eu vim para explicar um pouco do meu método de estudo e também e isso justifica um pouco a ausência delas lá. Quando eu começo a olhar para um assunto novo, ou não novo, mas geralmente um assunto novo, eu tento entender o problema dessa dimensão de onde esse assunto está situado, do tempo e do espaço, né? Então eu olho para esse assunto de uma perspectiva tanto local quanto contemporânea. Quando eu tive que entender um pouco mais sobre esse rolê de marketing digital, convergência e tal, eu não fui lá reler o Pierre Levy que eu tinha lido no mestrado, não. Eu tentei me inteirar de quem estava escrevendo agora e o que estava sendo escrito agora aqui no Brasil. E li muito uma autora ótima, que é a Raquel Requeiro, que foi muito importante para mim naquele contexto, para entender qual era esse rolê nesse momento, né? E no lugar onde eu vivo. E aí depois eu retomei esses autores clássicos que vão, na verdade, fundamentar o caminho até aqui. Isso para os estudos de gênero vale também, porque, por exemplo, feminismo, legal Simone de Beauvoir, tem que ler, o segundo sexo é importante, tudo mais. Mas, às vezes eu vou em banca de TCC, que a pessoa está estudando o feminismo num determinado contexto brasileiro, contemporâneo, e a única autora feminista que tem lá é Simone de Beauvoir. Não dá, né, gente? Eu estou tentando entender um problema, formulo um problema de pesquisa que é atual, que é local, e eu uso uma autora europeia que escreveu esse livro 70 anos atrás. Não vai rolar. Por isso que se eu fosse indicar hoje para uma aluna que estivesse fazendo um TCC sobre feminismo, eu ia dizer, leia a Marcia Tiburi. Aquele livro dela que é maravilhoso, que é leve, que é gostosíssimo de ler, que é o Feminismo para Todas, Todos e Todes. Começa por aí. É um livro que eu dei para minha mãe ler. Então, é muito legal. E, enfim, Djamila, não preciso nem falar, né? Tá aí, tem que ler. A Djamila, sim, tem que ler e tem que entender. E é um feminismo que é o feminismo que a gente enfrenta os problemas com ele todos os dias, né? A rua que você passa para ir para a faculdade, para ir para o trabalho, o assédio que você sofre quando você volta para casa à noite, quer dizer, é esse feminismo que é o nosso feminismo de hoje, de agora e daqui que a gente tem que estar se aprofundando e usando ele como uma fundamentação teórica para os problemas que a gente tem aqui hoje. Estudos de gênero é a mesma coisa. Tem que ler Judith Butler? Tem. Vou colocar a introdução dos problemas de gênero lá para vocês. Mas dá para começar de um outro lugar. Por exemplo, eu indiquei o Preciado porque a Butler ela tá muito inserida no contexto que ela está escrevendo, que é um contexto muito categorizador ainda. É necessário politicamente. Hoje a gente vê que talvez as estratégias, mesmo políticas dos movimentos de gênero, estão se modificando para uma questão muito maior de fluidez. É um contexto aqui na vida real, onde as pessoas vivem a sua afetividade, a sua sexualidade de uma maneira mais fluida, mais descomprometida com determinadas categorias. Então o Preciado vai lá e rasga essas caixinhas todas. E eu acho isso importante. Falando de autoras brasileiras, vamos pensar, por exemplo, queria indicar e vou colocar lá a Larissa Perúcio, que vai pegar essas teorias queer e vai trazer para um contexto que é brasileiro, que é latino-americano. Ela tem um texto divertidíssimo dela, que é das teorias queer. Vou botar lá para vocês. A Berenice Bento, que é a nossa professora aqui na UNB. Então, sabe, são autoras que estão mais próximas dos nossos problemas e dos nossos contextos aqui, a rés do chão, aquilo que a gente vive todo dia. E é muito mais provável que eu consiga tanto moldar meu objeto de pesquisa, quanto entender a minha pergunta, meu problema, usando essa instrumentalização dessas autoras e desses autores que são mais contemporâneos ou que estão mais próximos ou que estão mais próximos do nosso contexto aqui, brasileiro, latino-americano, enfim. Então, isso foi meio que uma explicaçãozinha do porquê que eu não citei aquelas autoras lá. Vou colocar os livros delas, os PDFs que eu tiver naquela pastinha também, mas eu aconselho sempre autoras e autores que estejam mais próximos da gente e que tenham uma escrita mais autobiográfica, que te envolva mais naquela pesquisa, porque eu também acredito que a gente tem que começar a desconstruir essa coisa desse positivismo, da pesquisa muito distante do pesquisador,
do objeto lá e eu aqui sou pesquisador aqui. Isso também tem que ser uma estrutura que tem que ser aos poucos superada. Então, tanto o Preciado, a Larissa mesmo, traz um contexto de vida para dentro dessa pesquisa que é muito interessante. Fica para vocês esses textinhos que eu vou inserir lá, somar, né? E qualquer coisa, estão aí, comentem, mandem perguntas, critiquem, já disseram que o meu cenário está muito sem graça, que eu preciso melhorar o cenário, vou trabalhar nisso. E brigadão pelo retorno, gente, está sendo muito legal.